Oi, pessoal! Esse mês de junho a Netflix lançou um filme que estava super aguardado, que foi o 365 Dias, que é como se fosse uma continuidade, não exatamente uma continuidade, porque é uma história diferente, né? Mas vai na mesma linha do filme 50 Tons de Cinza. Também é um romance super sensual e tudo mais. Embora os fãs adorem dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas a história tem várias similaridades, sim, né? Também traz um homem bonito, dominador, que tenta conquistar ali uma mocinha e tudo mais. Aquela mesma história que a gente já viu antes. Bom, o filme reacendeu algumas discussões que já tinham ocorrido na época de 50 Tons, mas eu acho que com esse ficou ainda mais claro, né, as discussões que foram levantadas. De um lado, eu vi mulheres, principalmente grupos feministas, falando que ali não se tratava de um relacionamento amoroso, mas sim de um relacionamento abusivo, porque na história o homem de fato tinha sequestrado a moça, manteu ela em cativeiro e achava que isso ia fazer o amor florescer entre eles. Bem estranho. De outro lado, os homens apontavam que aquele homem podia fazer todo tipo de coisa com ela, sem ela se queixar, porque na verdade se tratava de um homem bonito e com boas condições financeiras. E a partir do momento que o homem tem status, ele pode fazer o que quiser da mulher, já que a mulher só se queixa se ele for feio e pobre. Será? Bom, falando bem brevemente da sinopse do filme, sem dar spoiler, o filme traz a história de um chefe da máfia, um homem alto, bonito, sensual, mas com essa pegada de bad boy, tá bom? Porque no fundo as mulheres gostam dos bad boys, dizem eles, né? E aí ele se apaixona por uma turista polonesa, tipo amor à primeira vista, assim, olha pra ela e já fica apaixonado, e ele resolve conquistar aquela mulher. Mas como ele resolve conquistar aquela mulher, gente? Ele sequestra ela pra dentro da casa dele, literalmente sequestra, dopa a mulher e sequestra, e diz pra ela que ela terá um prazo de 365 dias, por isso o nome do filme, pra se apaixonar por ele. E se ao final desse um ano ela não se apaixonar por ele, tudo bem, ele vai liberar ela, vai deixar ela voltar pra vida dela e vida que segue, tudo em paz. Bem estranho. No primeiro momento, a mulher reluta, diz que ele é louco, que não, e não aceita de jeito nenhum, mas óbvio que, como é de se esperar no filme, ela acaba cedendo aos caprichos dele e eles acabam se apaixonando e é isso aí. Aí só um adendo aqui pra quem ficou reclamando do final do filme, que é ruim, que não entendeu, que não sei o quê. A ideia do filme é que tem uma trilogia, assim como teve a trilogia de 50 Tons. Então a história termina assim com um final aberto, porque a intenção é que ainda tenham mais 2 filmes para dar continuidade, tá? Então não se desespere, o final não é ruim, é só um final aberto para dar continuidade na história. Bom, mas voltando à questão que o filme reacende, as mulheres são de fato interesseiras, o homem pode fazer o que quiser desde que ele seja um homem rico? É aí que está o ponto. Fui pesquisar e o IPA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Avançadas aqui no Brasil, diz que quase metade das mulheres casadas, 43%, são as diretas responsáveis por sustentar o lar. Sabia disso? Não tô dizendo que elas dividem as despesas, tá? Existe uma porcentagem de mulheres que também dividem as despesas. Mas quase metade das mulheres são as diretas responsáveis por manter a casa durante o casamento. Olha que coisa curiosa. E eles falam até que a tendência é isso aumentar mais ao decorrer dos anos. O que já desfaz, então, o mito de que a mulher é uma interesseira tentando subir nas costas do homem para subir na vida. Porque se quase a metade delas é que mantém a casa, como que essa mulher é interesseira? Meu filho, interessado em quê, na verdade? Ah, mas é que eu já vi mulher... Querido, não use uma mulher que você viu, um caso isolado que você viu, para descrever como sendo todas as mulheres na situação, tá bom? Outro ponto que levantaram é que o filme se trataria de uma relação abusiva. Quando eu assisti o filme, imediatamente me remeteu à história da Bela e a Fera que a gente conta para as crianças. Por quê? Porque é justamente a mesma história de uma moça que é praticamente sequestrada, que vive em cativeiro com uma fera, um ser quase selvagem, indomável, e ela, com seu bom coração, acaba descobrindo o lado bom dele, conquistando ele. E eu fiquei pensando como que desde a infância é inculcado na mente das mulheres que o fato de um homem ser perverso, ser agressivo,
pressionar, ser abusador, coagir, até mesmo ter atitudes criminosas de prender e cortar o contato dela com o mundo exterior, é visto como prova de amor. Desde a infância a gente transmite para as crianças que isso é algo normal. E ali no filme só retrata algo que na verdade já é repassado desde a infância para as mulheres e que curiosamente é bem aceito na infância, mas que na vida adulta vira uma discussão, porque a gente começa a ver que na prática isso é bem problemático, tá bom? Então a questão, o filme é bom ou ruim? O filme é bom, apesar desses conceitos machistas que aparecem nele. Mas como que um filme desse consegue fazer sucesso em pleno século XXI? Fiquei me perguntando. Aí que tá a questão. O ser humano, desde os primeiros anos de vida, a gente tem um apelo lúdico dentro da gente. O nosso aprendizado na vida se dá muitas vezes pelo lúdico. Para quem não sabe o que é isso, é um conceito básico que a gente usa na pedagogia para ensino, que são os jogos simbólicos. Então, através da brincadeira do faz de conta, a gente consegue transmitir lições importantes para a criança, tá bom? De uma forma que seja apenas uma brincadeira. Quando a gente chega na fase adulta, o lúdico continua existindo, só que as brincadeiras são diferentes da época da infância. O lúdico ele passa a existir através dos filmes, dos livros, das histórias, da música, de outra forma que é construída. Então o que acontece? Quando você vai no cinema e assiste o filme do Superman e vê ele voando de um prédio lá de toda altura, você pode achar a cena super legal. Só que você entende que aquilo não é real e não é algo para se praticar. Que você não pode subir num prédio e tentar voar, que você vai se esborrachar. Então esse tipo de filme faz sucesso pelo mesmo motivo. Porque as mulheres do século XXI, elas hoje estão sobrecarregadas de tarefas. Muitas vezes elas são as chefes no trabalho, na casa e têm uma série de responsabilidades. E elas querem se dar ao luxo de serem um pouquinho mimadas, de se sentirem um pouquinho cuidadas também. Então, na verdade, esse tipo de filme faz sucesso porque as mulheres querem se dar ao luxo, sim, de viver uma fantasia, de ter um momento de tranquilidade. Elas entendem que aquilo é impraticável na vida real, mas sabem que elas podem, sim, se dar ao direito de uma fantasia de vez em quando. Isso explica o sucesso do filme, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica. Se vocês gostaram, comentem aqui o que vocês acharam, se vocês querem ver outras dicas de outros filmes. E beijinho pra vocês, até a próxima!